Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e atuo como professora de suporte do CEDERJ em genética desde 2021.2. Na aula de hoje, eu vou comentar com vocês sobre essa AD que eu estou mostrando aqui para vocês na tela e vou explicar questão por questão o que tem que ser feito na AD, tá? Eu vou mostrar as perguntas e mostrar também as questões. Boa aula para gente. Vamos lá, número 1. Complete certamente, corretamente, cada uma das frases usando no espaço uma das palavras a seguir: alelo, diploide, gameta, gene, haploide, associação, dominância, segregação e zigoto. Diploide é o que a gente considera dois genes, tá? São dois conjuntos de genes. Gameta é um grupo de células, vamos dizer assim, especializados que são produzidos pelo pai e pela mãe, e unidos formam o indivíduo. Geralmente, esses gametas possuem 50% do material genético de cada pai ou de cada mãe, e a partir da fecundação forma o indivíduo completo. Gene é um conjunto de informações. Cada gene é especializado em determinar uma característica específica. Existe um gene que determina a cor do seu cabelo, existe um gene que determina a cor do seu olho, existe um gene que determina a tendência de ficar gordo ou de emagrecer. Também existe um gene que determina a sua imunidade ser boa ou não. Isso tudo está dentro dos nossos cromossomos. Cada cromossomo é um aglomerado de gene. Então, existem vários genes em vários cromossomos. Por exemplo, o gene 11 ele é responsável por produzir substâncias que controlam a diferenciação celular. Então, a pessoa que tem uma mutação no gene 11, no cromossomo 11, desculpa, essa pessoa tem uma tendência à ter leucemia. E por aí vai. Cada gene tem uma função específica. O cromossomo 21, quando ele está após o processo de duplicação, essa pessoa desenvolve uma trissomia, essa pessoa tem uma mudança no sistema imunológico dela, tá? Isso também pode promover algumas outras doenças. As pessoas que têm trissomia do 21, que a gente chama de portadores da síndrome de Down, são pessoas que têm imunidade bem forte. Então, dificilmente eles ficam gripados. Haploide. O nosso corpo, né, a nossa espécie humana, como de todos os mamíferos, somos diploide. Nós temos dois conjuntos de DNA. Haploide costuma ter um conjunto só. Alguns vegetais têm alternância de geração. Em uma geração é diploide e na outra geração é haploide. Associação são aproximações, vamos dizer assim, de genes para ele se ligar e formar uma característica. Vocês, quando estudarem divisão celular, meiose e mitose, vão aprender que na meiose a divisão celular acontece de duas formas. Acontece um ciclo e depois, no segundo ciclo, acontece associações, o que a gente chama de crossing over. Um pedaço de um gene se associa ao pedaço de outro gene, dando um pedaço de um cromossomo se rompe durante o processo de divisão celular e esse pedaço se liga a outro cromossomo, acontecendo um processo chamado de translocação, ou acontece uma transferência de um gene de um cromossomo para o outro, ou de um braço inteiro para outro, ou uma parte do braço para outro, e isso também dá características diferentes ao gene. Dominância é quando uma característica se sobrepõe a outra. Vou dar um exemplo assim bem prático. Quando Senta lá. Senta lá. Desculpa, gente. Dominância. Por exemplo, quando um casal feito por uma pessoa branca e uma pessoa negra se casa e tem filhos, as características negroides, por exemplo, cabelo crespo, cabelo castanho, olhos castanhos,
boca mais acentuada, lábio carnudo. Isso se sobrepõe às características típicas de pessoas brancas. Então, as características negroides são dominantes às características de pessoas negras, brancas, tá? Tem algumas características, por exemplo, quando a gente estudar o cruzamento genético, a gente vai aprender que alguns seres humanos não, alguns seres vivos têm características que possuem 70%, 75% de dominância, quanto outra característica tem 25%. Vou dar um outro exemplo bem prático. É, o gene que condiciona a, as mãos, né, a quantidade de dedos que nós temos, ele é recessivo. A maioria das pessoas possuem 5 dedos, mas na verdade o gene dominante é para 6. Porém, com 6 dedos, nós temos algum problema de equilíbrio. Então, a maioria das pessoas que tem 6 dedos sofre uma dificuldade. E essa pessoa pode, se quiser, tirar um dos dedos, tanto no pé quanto da mão. Segregação e zigoto. Segregação é quando uma característica se separa ao longo das gerações. Zigoto é a junção do DNA do pai e da mãe, formando um indivíduo. Antes desse indivíduo se diferenciar, ele forma um zigoto, que é a célula ovo, tá? Vou mostrar para vocês o gabarito completo. Um organismo nananá contém 2 nananã de cada nananá, em todas as suas células, exceto nos nananá, que são e contém apenas um. Quais são as respostas disso? Um organismo diploide contém 2 alelos de cada gene em todas as suas células, exceto no gameta, que são haploide e contém apenas um. Haploide é sempre um conjunto cromossomo. Diploide são 2 conjuntos de cromossomos, tá? O princípio da associação independente, segundo a lei de Mendel, diz que durante a formação 2 nananã, a partir de 1 nananá, ocorre independentemente da segregação de outros pares. O princípio da associação independente, segundo a lei de Mendel, diz que durante a formação dos gametas, a segregação de um par de alelos ocorre independentemente da segregação de outros pares. Aqui está falando uma explicação básica. Olha só, isso aqui cai sempre em ADES, só que o que muda é os números, né? Só bobeto. Considera o indivíduo da espécie 2N igual a 4, heterozigótico por 2 genes, Azão, Azim, Bezão, Bezim, localizados em cromossomos diferentes. O que significa? Significa que esse indivíduo possui 2 conjuntos de cromossomos. Cada conjunto de cromossomos equivale 2 conjuntos de gene, 2 conjuntos de cromossomos equivale a 4. Para 2 genes, são 2 genes, Azão, Azim, Bezão, Bezim. O que significa isso? O conjunto de cromossomo, 2, letra A e letra B. Só que essa letra A aparece de 2 formas, Azão e Azinho. A letra B aparece de 2 formas, Bezão, Bezinho. Por quê? Porque esse conjunto de cromossomos, ele tem 20, cada letrinha dessa representa 25% de aparecer uma característica. 25% de aparecer Azão, 25% de aparecer Azinho, 25% de aparecer Bezão, 25% de aparecer Bezinho. Porém, como são 2 letras, sendo uma letra A e uma letra B, a gente chama de 2N. Se fossem 6 N's, seriam 3 letras A e 3 letras B, ou então letra A, letra B e letra C. Tá, beleza. O que eu estou querendo dizer com isso? Letra A. Qual a frequência genotípica esperada para os gametas? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que fazer um cruzamento? Quais são as possibilidades de cruzamento que encontrado aqui? Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Então, se você multiplicar cada um, você vai perceber que aqui tem 25%,
aqui tem 25%, aqui tem 25% e aqui tem 25%. Somando esses 4 conjuntos cromossômicos, você alcança 100% das possibilidades de criação de genótipo. Se você dividir 100 por 4, você vai encontrar 25. Ou seja, 1 de 4. Em 4 possibilidades, você encontra 1. Então, a frequência esperada para cada um dos gametas é 1/4. Quando eu passar esse vídeo para vocês me comentam comigo se vocês entenderam esse jeito de explicar que eu estou falando. Se não entender, eu faço um outro vídeo explicando de uma outra maneira, tá? Agora vamos passar para a letra B. Faça um esquema dos cromossomos durante a meiose de uma célula desse indivíduo da fase metáfase 1, metáfase 2, telófase 2. Considere que não houve permuta entre os genes em questão e os centrômeros. Represente os alelos de 2 genes em todas as cromátides. Uma coisa que é muito importante vocês estudarem é a divisão celular. Por quê? Em toda AD1 ou AP1, eles pedem para vocês desenharem. Eu vou explicar esse desenho aqui, ó. Metáfase. A gente sabe que, eu lembro que na escola, quando eu estava no ensino, no pré-vestibular, a professora explicou um esqueminha que eu nunca vou esquecer. Prometa-te, Ana, te beijar. O que é isso? São as fases da mitose e da meiose. A diferença é que a mitose acontece uma vez só. E o resultado da mitose são 2 células com 46 cromossomos cada. E o resultado da meiose são 4 células com 23 cromossomos cada. As células que dão origem que são originadas pela meiose são células germinativas, espermatozoide e ovócito. As células que são produzidas pela mitose, a partir do processo de divisão celular ocasionada pela mitose, são células autossômicas, são células de todas as partes do corpo. Então, simulando isso aqui, ó, um desenho, que é uma célula, só que no processo de divisão celular, como eu falei anteriormente, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, tá? Aqui já aconteceu a prófase, que é o processo de aumento da célula. Esse aumento, na metáfase, o núcleo foi desfeito e o DNA foi duplicado, tá? Quando esse DNA está duplicado, cada gene condicionado no cromossomo, tem o cromossomo azul, que tem um gene A e gene B, gene Azão, cromossomo vermelho, gene Azinho, cromossomo azul aqui embaixo, Bzinho, e o outro gene, o outro cromossomo Bzão. Esse fuso acromático aqui, ó, representado por esses 2 cilindros desse lado e 2 cilindros desse outro, puxa cada gene para um lado esquerdo e do lado direito. Para quê? Para que quando essas células se reproduzir, esse gene aqui, ó, tá vendo essa parte que eu estou destacando aqui? Vai fazer parte desse, ó. Essa parte aqui vai fazer parte desse acrossomo, vai fazer parte de uma outra célula. Esse gene aqui vai fazer parte desse acrossomo, que vai fazer parte de uma outra célula. Porém, deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. Uma coisa que vocês têm que conferir aqui, que é muito importante. A questão está dizendo que é meiose, tá? O processo de reprodução que a gente está observando é meiose. Eu até destaquei aqui em azul. Meiose. Então, a meiose, você sabe que tem metade do DNA de uma célula e metade do DNA em outra. Se fosse mitose, você faria metade do DNA, só que essa célula aqui, ó, faria uma duplicação para que ela tivesse a mesma quantidade de células ou de cromossomos da célula originária, tá? No caso, a metáfase, os cromossomos estão emparelhados nesse fuso, esses cromossomos estão emparelhados nesse fuso, mas vocês precisam saber a posição do centrômero.
No caso, como esse centrômero aqui, ó, essa parte pretinha aqui, está muito acima da metade, eles se chamaram de acrocêntrico, porque você não está vendo nenhum pedaço aqui. Tanto ele, todos os genes que estão envolvidos nessa célula são acrocêntricos, tá? Essa informação está onde, Esther? Aqui está na questão. Faça um esquema dos cromossomos durante a meiose de uma célula desse indivíduo nas fases metáfase 1, metáfase 2 e telófase 2. Considere que não houve permuta entre os genes da questão e os centrômeros. Representa os alelos dos dois genes em todas as cromátides. Aqui eles não estão dizendo para você onde está o centrômero, mas eles deveriam dizer. Eu vou parar a gravação para que a aula não fique muito grande, mas a gente vai começar num outro momento.